Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia para todos vocês. Hoje eu vou falar uma parte muito importante aqui, que é para nós. Que nós devemos o quê? Falar mesmo. Praticar. Se eu prego a verdade, eu tenho que viver a verdade. Eu derrubo a mentira em qualquer lugar que eu estiver. Eu derrubo a mentira. Eu fico às vezes escutando, às vezes o comportamento do homem. Deus, muitas vezes eles falam que Deus é mentiroso. E eu digo que Deus é a verdade. Eu falo que Deus é a verdade, eu digo que Deus é a verdade, Deus é a verdade. Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá no livro de Daniel, fala hoje um pouquinho sobre alimentação, tá? Tá lá em Gênesis também. Um pouco sobre alimentação. A educação de Daniel e de seus companheiros. Daniel e seus companheiros. Ah, gente, eu sigo a Bíblia, tá? A palavra do Senhor. Tem muitas coisas que a gente ainda não entende, mas o que entendemos devemos botar em prática. E cada ano que você estuda a Bíblia, tá? Cada ano que você estuda a Bíblia, você entende algo melhor ainda. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai entendendo, tá? No livro de Daniel 1, capítulo 1, verso 1 em diante, fala assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Com certeza, Jeoaquim não estava fazendo nada que estivesse agradando a Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aleluia. Desculpem, tá? Desculpem. Disse o rei a Arpanás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, que fosse competente para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a linguagem e a língua dos caldeus. E dentre eles estava Daniel e seus 3 amigos. Seus 3 companheiros. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Olha que Daniel veio da linhagem de Judá. Da tribo de Judá. Ananias e Misael e Azarias, todos os 4 vieram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Daniel levou o nome de Beltesazar. Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se.
Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus concedeu para Daniel misericórdia, também para os seus colegas. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta. Peço-te, os teus servos, 10 dias, e que nos dei legumes a comer, água a beber. E então se veja diante de ti a vossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires age com o seu servo. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estava eles mais robusto do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Os 4 jovens estavam com uma boa aparência, ficaram com uma boa aparência e ficaram mais robustos do que todos os outros que estavam comendo as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias do vinho que devia beber e lhe dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vendo o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos os não foram achados outro como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria, a de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Gente, agora imagina esses homens fazendo um sacrifício, comendo legumes e tomando água para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Vocês imaginem. Vocês imaginam que Daniel, foi uma decisão que Daniel tomou. Olha que é raro, tá? Olha que é raro. Você vai, deixa eu ver aqui com vocês, falar para vocês. Vocês vão, vamos supor um almoço, você é crente, tá? Você é crente da igreja. Uma vez um pastor, eu estava numa certa igreja, minha igreja adventista. Eu estava em uma certa igreja, não faz muito tempo. Nós fomos para um café da manhã. Foi um café da manhã. Estava lá. Refrigerante, que é muito prejudicial à saúde, refrigerante, tá? Não é uma bebida que é para nós ingerirmos, colocarmos dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo fazer morada. Estava lá frango, carne, tá? Não estou dizendo que é comida imunda, o frango e a carne. Não. Aquelas coxinhas, aquelas coisas que se fazem para... Tá? Tem a soja. Assim, quando se vai fazer... Aí eu perguntei, é de soja? Aí ela disse, não, é frango. Mas mesmo assim, para não fazer vergonha, eu comi. Ah, tá. Eu não reclamei.
pastor viu, o pastor, e ele na pregação, uma pregação que ele veio uma outra vez, tá? Tô falando de igreja, da igreja. E ele falou que na nossa casa a gente come o que quer, tá? A gente come o que quer na nossa casa. Agora, quando se trata de almoço fora, junta a panela, eu falo junta a panela. Toda a alimentação deve ser saudável, tá? Existe todo tipo de alimentação, amigos, que deve ser saudável. Tem muita alimentação saudável, tá? Que te leva, que deixa tua mente pura, teu coração puro, tua vida pura, entendeu? Que te leva aos céus, que te dá conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência, tá? Dos céus. Você escolhe, é você que escolhe. E aí ele pregou essa mensagem. Eu amei, tá? Realmente, para fora, quando se trata de junta panela, em outro local, tá? Na igreja, a alimentação deve ser saudável, porque nem todo mundo come carne, peixe, frango, entendeu? Nem todo mundo come. E aí, ele pregou, eu gostei muito dessa mensagem dele. E o que acontecia? Acontecia muito isso. A gente foi uma vez, fizemos um jantar. Tava tudo delicioso. Foi tudo saudável. Tá? Agora, não quer dizer assim, mas irmã Aparecida, ele falou, na sua casa você come o que quer. Não tem nenhum problema, coma. Você come carne? Então coma. Come frango? Então coma. Mas pra fora, quando se trata de junta panela, tudo deve ser saudável. Agora veja aqui. Daniel escolheu ele e seus amigos, seus companheiros, escolheu não comer as finas iguarias do rei. Agora imagine as finas iguarias do rei. A alimentação, com certeza tinha frutos do mar, carne de porco, refrigerante, bebida, não sei se na época já existia refrigerante, eu creio que não. Mas tinha bebidas de todo tipo, vinhos, bebidas fortes, tá? Vinhos com álcool, todo tipo de bebida, entende? Todo tipo de alimentação imunda, tá? Que quando Daniel, que ele falou, ele com certeza estava escutando, que o rei falou que deveria alimentar essas pessoas com as finas iguarias do rei, todos os jovens que eles trouxeram da Babilônia, ou que eles trouxeram de Judá. Deixa eu ver aqui. Eles levaram para a Babilônia, para a terra de Siná. Então, o que eu quero dizer? Irmã Aparecida, mas Siná não come carne? Não. Até que ainda não quer dizer que eu digo que eu não tenho nenhum problema se eu comer carne. Nenhum problema. Tem nenhum problema também se eu comer frango. Tá? Porque é uma escolha. É uma escolha, tá? Eu provo ainda como o frango, tá? Mas é difícil, tá? Mas se for para mim comer o frango, eu como, tá? Mas não é assim uma comida predileta, preferida minha. A carne é a coisa mais difícil. Aliás, tá com muito tempo que eu não como carne. Tá com muito tempo que eu não como carne. O que eu quero dizer pra vocês? Se tiver um churrasquinho, aí sim. No churrasco tem peixe, tem frango, tem carne. Eu como a carne. Quer dizer que a irmã Aparecida, ela tá dizendo que você tá com nojo de você, tá apontando teu erro porque você come carne, come frango. Até porque a carne, por que a irmã Aparecida sempre tá falando sobre a carne e o frango? Porque não é mais saudável.
Não está sendo uma carne saudável. Tá vendo? Um frango saudável. Você vê um frango de 1 mês, ele tá pesando mais de 3 quilos, 4 quilos. Entendeu? O gado, você compra a carne do gado, não tem gosto. Você pode colocar o tempero que for, mas ele não pega mais o tempero. Porque eles colocam muito tratamento. Eles injetam muito medicamento no boi, que vem fazer com que ele cresça rápido. E a carne do boi fica sem gosto. A carne do frango fica sem gosto. Não tem mais aquele sabor. Antigamente, quando você cozinhava uma carne de boi, ficava muito delicioso. Um frango, nossa. Eu tava falando assim, a minha mãe, quando morava aqui, ela gostava muito de frango. Eu disse assim, e ela deixava o frango pra mim. Quando eu comia o frango, eu não sei qual era o problema. Quando eu comia, minha barriga doía. Era só eu colocar o frango na barriga, na boca. Aí descia, minha barriga doía. Aí disse, eu vou parar de comer o frango. Eu parava de comer o frango. Agora, eu não sei, porque quando eu chegava do trabalho, é porque a minha mãe também, eu acho que ela pesava no óleo, tá? E o frango já é gordo, né? Aí, sempre que eu dizia pra ela, mamãe, quando a senhora comprar o frango, ou mandar alguém comprar o frango, compra o frango fresco, que pega um tempero, um bom tempero. Não deixa ninguém trazer aqueles frangos de 1 semana, 2 semanas, morto de 3 dias, 2 dias, que está morto, foi morto lá, e está congelado. É muito prejudicial à nossa saúde, tá? Não quer dizer que eu não como frango. Não quer dizer que eu não provo na carne, mas no churrasco, tá? Eu gostava de comer um cozidão de carne. Rapaz, eu gostava de comer um cozidão de carne. Mas foi uma escolha minha, tá? Mas se eu quiser comer a carne novamente, eu como. Se eu quiser comer o frango, eu como, tá? Eu tô dizendo que as pessoas não podem escolher como comida predileta, preferida. Todos os dias está ali no teu prato. Todos os dias está ali no teu prato. A carne e o frango, todos os dias está no teu prato. É uma questão de opção, ou seja, uma questão de escolha, tá? Não estou dizendo que você não pode comer, mas o que o Senhor não queria que Daniel, o que o Senhor não aceita que nós venhamos comer, é os frutos do mar. Marisco, tá? Marisco. Carne de porco. Que não é uma alimentação. O refrigerante não é uma alimentação. Tá? O café não é uma alimentação. Queridos, vocês podem escolher viver mais. O Senhor deixou as sementes, tá? As frutas, os legumes, o Senhor deixou, tá lá em Gênesis. Então, a carne e o frango é a alimentação vamos dizer, como é que eu posso dizer? De último. Vamos supor, não tem em lugar nenhum, não tem o peixe, não tem as frutas, os legumes, as verduras, porque Jesus Cristo comia muito peixe. Eu amo quando chega essa parte que ele está fazendo o assado de peixe. Eu gosto de peixe também, é demais. E agora imagina, eu nunca, em parte nenhuma da Bíblia tem que ele comeu um assadão de carne, de frango. Mas fala do peixe, tá? Fala do peixe. Eu tenho algum problema de... Aí um dia aí passado eu fui comer o frango, não doeu a minha barriga. Eu mesmo fiz o frango, por quê? A minha sobrinha tá aqui, ela gosta de frango. E eu tive que comprar o frango pra ela. Não é porque eu não como frango que eu vou deixar de... Uma pessoa não pode comprar frango na minha casa. Não pode comer frango na minha casa. Tá? Se ela quiser comer carne também, ela come carne. Eu até como também junto com ela. Tá? A carne. Eu até como frango também junto com ela. Isso é uma questão, sabe de quê? É uma
Isso é a consciência. É a mente de você. Agora você não pode fazer da carne, do frango, a sua comida predileta, preferida. Todos os dias está no seu prato. Entendeu? Todos os dias está no seu prato. Porque não está saudável, não é saudável, não está vindo saudável agora. Até o peixe, amigos, não está vindo saudável, porque os mares estão contaminados. Na realidade, tudo está contaminado, até as verduras, as frutas, está contaminado. Eles colocam muita substância, eles colocam muito veneno na nossa alimentação. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos com o rosto pálido, com a pele pálida. Então é preciso que nós escolhemos, nós mesmos venhamos plantar o nosso tomate, nosso cheiro, o nosso pepino, nossa abóbora, a nossa melancia, as frutas. Se você tem um quintal, faça isso. Faça isso se você quiser, tá? Porque também não trabalha. Também não trabalha. Além de gastar muita água, tá? E aí eles cobram um pouquinho de água que a gente gasta, já vem uma pressão na nota. Agora pense na sua saúde. Você quer ter mais saúde, você quer ter saúde. Escolha a melhor alimentação para você comer que está dentro. Está lá na Bíblia, lá em Gênesis. Está aqui no livro de Daniel também. Daniel escolheu a melhor parte. E o Senhor deu para Daniel. Ele deu a sabedoria. Não, ele deu a inteligência de todas as visões e os sonhos. Aos outros ele deu inteligência. Aos outros ele deu conhecimento. Mas a Daniel, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. E revelação também. Entendeu? Ele deu a Daniel. Daniel, ele foi escolhido para... Por que Daniel foi escolhido? Porque Daniel escolheu temer a Deus. Escolheu adorar a Deus. E essa alimentação é de emergência, tá? Essa alimentação, a carne, o frango, até o peixe, é de emergência. Vamos supor. Lá no teve dilúvio, houve o dilúvio, tá? O Senhor mandou encher a arca de animais, de todos os tipos, porque ele sabia também que não iria ter, porque tudo iria ser destruído. Deus sabia que tudo iria ser destruído. Não iria ter frutos, sementes, nada. Então ele mandou encher a arca. Então o homem, Noé, vai precisar comer esses animais, os limpos. Os imundos não, os limpos. Então animais, é comida de emergência. Até a erva crescer. Foi o que aconteceu. O homem passou a comer carne, quer dizer, o povo de Deus passou a comer carne depois do dilúvio. Mas bem que o Senhor explicou, é alimentação de emergência. Depois que o homem passou a comer carne, não pararam mais. Entendeu? Não pararam mais. Muitos são pessoas que não comem carne. Tem pessoas, o povo de Deus, entre o povo de Deus, tem muitas pessoas, muitos irmãos que não comem carne, não comem frango, não comem peixe. É vegetariano, tem outros que é vegano. Então, queridos, se eu quiser ser completamente uma vegetariana, eu sou. Mas o que eu mais como, me alimento, a alimentação que eu mais me alimento é com peixe. As verduras, os legumes, as frutas, tá? O meu café da manhã é a cevada, é o suco, tá? Suco de frutas, tá? Fresca. Não é suco que eu compro lá no comércio de pacote, não.
que isso é muito prejudicial à saúde, tá? Não tomo refrigerante. Qualquer lugar que eu chego, eu não tomo refrigerante. Só se eu quiser. É uma questão de escolha. Só se eu tiver com muita sede e não tiver água no local, tá? Aí tiver só o suco ali, com pão, com alguma coisa, um bolo, aí eu tomo uma vez. Mas isso é coisa rara. Pode ser que isso aconteça. Não estou dizendo que eu faço. Pode ser que venha acontecer, tá? Agora, queridos, o que eu quero dizer para vocês, nesta manhã. Escolha a melhor parte. Escolha adorar a Deus. Seguir, guardar os seus mandamentos. Guardar seus estatutos, seus juízes. Escolha fazer as vontades de Deus. Deus, Ele quer o teu corpo santo. Ele quer o teu corpo santo. Sede santo como eu sou santo. E quando você se alimenta com legumes, água, verduras, frutas, você se sente leve. Eu fui no retiro uma vez. Foi a primeira vez que eu vou no retiro e eu fui no retiro. Aí a gente foi jogar futebol e o rapaz deu um chute na bola. Não foi para pegar em mim. Claro que não. Eu sei que não. Ele deu um chute na bola, eu vou passando, tá? Longe. E o chute foi bem pesado. Bateu em mim, chega, eu voei, tá? Eu voei. Caí lá na frente. Mas também me machuquei, ele veio, pediu desculpa pra mim, me levantou. Pediu desculpa pra mim, me abraçou, tá? Mas sua desculpa. E você se torna uma pessoa leve. Leve, tá? Quando eu falo leve, o vento quando vem quer te levar, te ajuda a caminhar, tá? A mente saudável, o coração, o peito saudável, o coração. Você tem mais saúde, tem mais anos de vida, tá? Quando você escolhe fazer as vontades de Deus, quando você escolhe a melhor parte, quando você escolhe se alimentar conforme as vontades de Deus. Agora, tem muitas pessoas que se alimentam só de carne, tá? Frango, todos os dias, frango, carne. Você pode ver, a minha pele, eu sou dessa cor mesmo. É essa cor. Quando eu pego um pouquinho de sol, já fico toda vermelhinha. Aí, tem manhãs que eu amanheço bem vermelhinha, tá? Tem manhãs que eu amanheço bem vermelhinha. Eu não sei qual é o mistério, tá? Bem vermelhinha mesmo, os lábios vermelhos. Mas tem manhãs que eu amanheço assim. Eu acho que devido também tem problema na minha tireoide, tá? Isso também eu acho que acontece muito por causa dela. Às vezes eu fico um pouquinho pálida, como eu estou um pouquinho pálida. Mas tem manhã que eu amanheço com os lábios vermelhinhos, o rosto vermelhinho. Agora veja só, queridos. Quando você se alimenta conforme as vontades de Deus, você é um homem, uma mulher inteligente. Deus te dá os dons. Deus te enriquece de conhecimento, de sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência. Deus faz de você uma mulher, um homem douto em conhecimento. Tá? Versado em sabedoria. Deixa eu ver aqui. Douto em ciência, versado em conhecimento. Eu troquei. E que fosse competente. Doutos na ciência. Ciência, nos estudos do homem, tá? Na ciência mesmo. Ensino de homens. Versado no conhecimento, tá? Deus faz. Deus dá inteligência, entendimento, a sabedoria. Deus faz assim com o seu povo. Quando o povo dele escolhe de coração, tá? Irmãos, amigos, de coração fazer as vontades dele. Não é para se mostrar.
Aí eu vou comer esse legume aqui, essas verduras, tomar essa cevadinha, comer essa soja aqui, ou as outras sementes, como castanha do Pará, castanhas, todo tipo de castanhas, tá? Amêndoa, o tipo de óleo é separado, né? O azeite mesmo, da oliva, de outros, tá? Da amêndoa, e para me aparecer, transformar minha comida, alimentação, das sementes, muito tipo de alimentação na minha mesa, tá? Para que eu tenha saúde, mas para que eu tenha saúde mesmo, não para me aparecer, para quando eu for para um almoço levar, eu só como isso aqui, eu sou como se for isto. Não, não é assim, tá? Para se aparecer. Você come para Deus, tá? Tudo que você vier fazer, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Que comais ou bebais ou façais tudo para a honra e glória do nosso Deus. A irmã Parissa só se acha. Não, eu não me acho. Quem me achou foi Cristo. Ele me achou e me encontrou primeiro. Mas o que ele quer é que eu faça as suas vontades, tá? Ele quer que eu faça as suas vontades. Mas eu venho dizer que vocês são imundos porque vocês comem frango e carne? Não. Porque até porque a carne, o frango, não é alimentação imunda, tá? A carne de boi e o frango, a carne do veado, a carne do carneiro, a carne do bode, não é imundo. É saudável. Mas só que já está vindo contaminado. É muito veneno que eles aplicam na carne dos animais. E vocês sabiam que eu gosto de comer carne de frango? E a carne? Eu gosto, tá? Eu gosto, mas eu escolhi fazer essa parte aqui, não fazer da carne do frango minha comida preferida, minha comida predileta. Fazer todos os dias está lá no meu prato, entendeu? Uma vez que você coma, não vai te prejudicar. Como frango, mas não todos os dias. Come a carne, mas não todos os dias. Vai tirando, vai tirando. Isso é uma questão de escolha, de querer, entendeu? É uma questão de querer, porque se eu tenho saúde, eu quero que você também, amigos, tenha saúde. Eu quero que vocês também tenham saúde. Eu nunca disse assim, eu não como carne de maneira nenhuma, carne do gado, de maneira nenhuma, nem o frango. Eu nunca cheguei aqui e falei isso. Diz que quando eu comia, doía minha barriga. E a carne do gado, para digerir dentro do seu intestino, é 3 dias. 3 dias, amigo. 3 dias. Tá? Então, quando você comer, você tem que dar tempo para ela digerir. Agora, dizer que eu não como, eu como. Dizer que eu compro é a coisa rara. Comprar carne de gado. Frango, quando tem pessoas que não comem a minha comida. Eu vou lá e eu compro. Eu até como com ele, porque eu que vou fazer. Provo, tá gostoso. Vocês nem imaginam as peças do frango que eu gosto, tá? É o pescoço, a asa, a costela, tá? Aquela parte que vem para o sobrecoor. Desculpem. Essas são as partes do frango que eu gosto de comer. O peito, bem pouco, porque é muito carnudo, muita carne. Eu já gosto dessas partes aí, mas eu como o peito, tá? Do frango. Agora a carne. Um churrasquinho de carne é gostoso, né? Um cozidão de carne é gostoso. Uma carne assada ao forno é gostoso. Você fura ela, todinha aquele pedação de carne. Carne, não carne dura, carne mole, tá? A melhor parte da carne do boi. Fura ela todinha ali, coloca, lava bem lavadinha, com limão, com vinagre. Eu gosto de lavar com limão, tá? E depois eu coloco os temperos tudo dentro ali, daquela carne. Depois coloco outros temperos
lá. Deixa ficar uma hora, umas horinhas ali pegando tempero dentro dela. E aí depois eu coloco os temperos tudinho lá na panela e coloco, deixo refogar ali, coloco ali dentro. E deixo refogar. E depois eu lanço ao forno. Gente, fica deliciosa demais. Vocês nem imaginam. Uma carne bem feita, ela fica muito deliciosa. É como eu disse para vocês. A carne, todos os dias, no seu prato. Pode estar te prejudicando. Ela contém sim proteína. Ela é bom para o nosso corpo? É. Mas tem outros tipos de alimentação que substitui a carne. Mas é uma opção. É você que toma a sua decisão. Tá? Você quer comer todos os dias, coma. Se você quer comer uma vez na semana, 2 vezes, 4 vezes ao mês, coma também, porque não vai te prejudicar. Agora, todos os dias prejudica, amigo. Todos os dias prejudica, tá? Todos os dias a carne na sua mesa prejudica. Também o frango. Porque eles não estão vindo saudável. Tá certo? O que eu quero dizer pra vocês. Se tem um churrasco, geralmente quando meus pais estavam morando aqui, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, era churrasco. Podia contar, é churrasco. Aqui. Eu comia no churrasco, tá? Comia no churrasco. A carne, o frango, o peixe. O que eu mais como é peixe. Entendeu? Mas não é a minha alimentação preferida pro meu prato. Você abre o meu congelador da minha geladeira, o congelador da minha geladeira, ou o freezer, você não vai encontrar carne, tá? Você não vai encontrar carne quando eu estou só. E também, depois que minha sobrinha chegou aqui, eu nunca comprei carne. Eu já comprei frango, tá? Já comprei frango. Você vai ver, pode ver o frango, o peixe, as frutas, os legumes, tá? Você vai ver o peixe também. Você vai ver essa alimentação na minha geladeira, no meu freezer. Tá certo? Você vai encontrar só o que é saudável, que faz bem, que vai te trazer saúde, que vai me trazer saúde. Entendeu? E ela já sabe. Ela já sabe. Às vezes quando ela vai no comércio, ela já sabe o tipo de alimentação. Ela não sabe comprar peixe. Aí eu tenho que ir comprar o peixe. Mas ela sabe comprar o frango. Agora o que eu quero dizer para você, e as outras alimentação que é saudável. Às vezes, muitas vezes, ela compra macarronada aqui para jantar. Eu gosto de macarronada, eu gosto de fazer, tá? Mas às vezes ela faz o pedido. Aí vem linguiça dentro, vem salsicha, aí vem a carne moída. E ela, tia, a senhora quer? Eu vou olhar, disse, só está muito deliciosa, mas tu tem que tirar a salsicha e as linguiças. Por quê? Porque não é saudável. Eu quero só um macarrão. Eu compro, tranquila, não me prejudica, porque eu oro, tá? Então, queridos, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte para você colocar na sua boca, para você comer. Comida em rua, para me comprar, é difícil. Comida feita em rua. É difícil. Às vezes, quando eu vou no centro de São Luís,
que passa do horário, é que eu procuro um restaurante e vou comer uma comidinha lá mais saudável. Tá? Bem saudável. Porque tem tudo. Agora o que eu quero dizer para vocês. Daniel e os seus colegas, seus companheiros, escolheu a melhor parte. Onde eles estavam, porque eles sabiam que ali na mesa do rei ia ter muita comida imunda. Na mesa de Nabucodonosor. Ia haver muitas alimentações imundas. E ele escolheu fazer a melhor parte. Tão certo como vive Deus no céu, que depois que eles se alimentaram com água e legumes, eles ficaram robustos, muito mais que os outros. A sua pele era tipo um tomatezinho, tá? Vermelhinho. E também estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ele abençoou esses 4 jovens com inteligência, entendimento dos sonhos, das visões, da ciência, douto em ciência, tá? Ele abençoou eles. E eles foram trabalhar, assistir na presença do rei. Trabalharam com o rei. Daniel foi escolhido como presidente. E os outros também foram trabalhar na presença do rei. Porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Então escolha a melhor parte, amigos. Se alimente com uma alimentação saudável. Você vai para o céu. Tá? Lá no céu não tem nada imundo. Nenhum tipo de comida contaminada. Lá no céu não tem nada. Nenhuma comida imunda. E você não vai para o céu se você estivesse danificando o templo do Espírito de Deus. Porque se você destruir o templo de Deus, Deus destruirá você. Entendeu? Porque com mais ou bebais, nós façamos tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Você venha tomar uma decisão ao lado de Jesus. Saiba fazer suas escolhas. Saiba fazer as suas escolhas. Se alimente conforme as vontades de Deus. Tá? Quer comer carne? Coma. Mas uma vez na semana. Frango, 2 vezes na semana. Tá? Não quer comer carne? Não coma. Melhor ainda. Não quer comer frango? Melhor ainda. Mas se quer comer, não exagere. Não faça da carne a sua alimentação predileta, preferida. Não faça. Começa a treinar aqui. Porque no céu você não vai matar boi, galinha, veado, bode, carneiro, ovelhas, para se alimentar. No céu não tem nada disso. Não vai haver nada disso. Tudo que ameaça os animais aqui, nos ameaçam, lá no céu não vai ter. A alimentação lá do céu é diferente, é frutas, sementes. Então comece logo a treinar aqui. Quando você for para lá, você não tem dificuldade, tá? Porque, queridos, se alimente conforme as vontades de Deus. Faça as vontades de Deus. Faça, tema a Deus e obedeça. Tema a Deus e obedeça. Tá? Se convertam, se arrependam e tomem uma decisão ao lado de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Então se posicione ao lado de Jesus. Amém? Amém? Amém. Tchau. Até o próximo encontro. Hoje é dia da preparação. Amanhã é sábado. O sábado do Senhor nosso Deus. O 7º dia. Devemos guardar. Devemos preparar-nos hoje para amanhã estarmos juntos adorando a Deus, tá? Na sua casa de oração. Na sua igreja. Amém? Amém? Amém.